Aí, já começando a gravação. Ficou uma tarefa página 23, número 22, para fazerem. Aí eu queria que vocês me mostrassem a tarefa, tá? Só a primeira questão, ok, Mirela. Mariana, certo. Luísa, Alice. Luiz, fez não? Cadê, Luiz, sua tarefa? Não estou ouvindo nada. Você não está me ouvindo, não, Luiz? Não fez, não? Então, Luiz tem a tarefa. Por enquanto, está faltando Emanuele. Faltou. Gente, é o seguinte, a aula para valer a presença é a aula completa, tá? É do início ao fim. Pessoas que saem antes ou não assistir desde o início, é falta. Então, por enquanto, não está aí Emanuele. 2, 4, 5, o Daniel. 2, 4, 5, 6, 7 e... Quem que é o outro, gente? Está faltando? Ana Laura. Ana Laura é Laura. Ana Laura. Ana Laura. Se esses chegarem depois, vai ter a falta, tá? O horário de aula é no início. Gente, então vamos lá. Eu vou virar minha câmera aqui para a gente começar a correção. Oi, gente, vamos corrigir? Vamos fazer a correção aí da atividade. Gente, qualquer coisa que vocês estiverem travando, não estiverem ouvindo, vocês me falam, tá? Que aí eu dou um jeito aqui de organizar. Tá, então vamos lá. Insulinha. Primeiro, gente, antes da gente corrigir essa tarefa aí, ficou faltando corrigir lá na página 20. Volta aí o livro aí na página 20. Ficou faltando corrigir o número 20 e 21, tá? Então, a gente primeiro vai fazer essa correção aí, ó, do número 20 e do número 21. No número 20, fala assim, ó, o diâmetro externo das rodas de um carro mede 45 centímetros. Então, eu sei que o diâmetro é 45 centímetros. Tá dando para enxergar bem aí, né? Aí eu dei um zoom, ficou bem legal. Se esse carro percorre uma distância de 56 quilômetros, então, ó, imagina o carro, né, percorrendo quantos milhares de giros? Parece que eu corrigi essa, não corrigi não, né? Eu corrigi essa, gente? Sim. Corrigi? Ah, 21 também eu corrigi? Não. Ah, então a 20 é ok. Então vamos para 21, né? Porque parece que eu lembro dela mesmo. Ah, então é a 21, né, que ficou faltando. Então, a gente vai corrigir a 21. A figura a seguir representa um circuito de corrida, né? Então, aqui, ó, imagina uma corrida, né? As pessoas vão correndo aí, né? Com 60 metros de raio. Então, o raio aqui, ó, é 60. Tá, continuando. Dividido em 6 arcos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um atleta saiu do ponto P. Então, a pessoa aqui, né? Saiu daqui. Aí, essa pessoa, né, ela deu 6 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. E em seguida foi até o ponto Q. E parou aqui, ó. Ela deu 6 voltas, mais isso aqui, ó. Lembrando que quando a gente quer contar a volta de uma circunferência, é aquela fórmula da circunferência, o comprimento da circunferência. Essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Quando a gente quer saber esse comprimento, a gente usa essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então, ela fez 6 voltas. Então, eu tenho que fazer isso aqui vezes 6. E ainda, ó, fazer mais, ó, 1, 2, 3, mais 4 pedacinhos desses aqui de 6. Ainda tem que fazer uma continha aqui a mais. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é calcular, então, o comprimento dessa circunferência, como se ela tivesse dado uma volta só. Né? O raio aqui é 60, então o que eu vou fazer? 2 vezes o π é 3,14 e o raio é 60. Gente, quarta-feira passada eu não dei a aula, né? Eu tive um probleminha aqui. Então, hoje a gente vai ter a aula um pouquinho a mais, tá?
E na próxima aula também, aí para não ficar tão muito extensa, duas diretas, aí a gente pega assim mais de 30 minutos hoje, uns 40 minutinhos hoje, 40 na próxima aula, para a gente ir repondo aí de 10 em 10, para não ficar muito puxado para vocês a aula direta, vocês ficarem o tempo todo olhando no computador, tá? Então, para não cansar muito vocês, a gente vai fazendo assim. Então, toda aula vai ser mais de 30 minutos, tá? Então, ó, a gente vai ter que fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3,14, que dá 6,28, e multiplicar por 60, vai dar 376,8. Então, se a pessoa der uma volta só, vai dar esse valor aqui, ó. Tá? Então, esse valor aqui é referente aí, ó, a apenas uma volta, tá? Aqui, ó. Isso aqui, ó, uma volta. Mas está falando que essa menininha aqui, né, esse atleta, ele caminhou quantas vezes? 6 mais esse pedacinho. Então, o que eu vou ter que fazer com esse valor aqui, ó, que é 376,8? Primeiro, eu vou multiplicar por 6, tá? Porque aí eu descubro quanto que é 6 voltas. Multiplicando por 6, eu já vou colocar aqui, tá? Para a gente ganhar tempo, dá 2.260,8. Se por acaso a multiplicação ainda tem gente que está com dificuldade, né? Aí vocês perguntam, aí eu faço essa multiplicação aqui, ó. Então, 6 voltas deu esse valor. Só porque o atleta, além das 6 voltas, ele ainda deu esse, até aqui, ó, né? Ainda percorreu esse pedaço aqui. Não foi tudo, ó, ficou faltando 2. Ele percorreu só esse pedacinho aqui, ó. É como, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa circunferência, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode dividir em 6 partes e pegar, ó, 1, 2, 3 e pegar 4 partes. Tá? Então, a gente pode pegar e fazer dessa maneira. Então, vai ser esse valor aqui, ó, mais eu vou pegar isso daqui, ó, dividir em 6 partes e multiplicar por 4. Que aí eu vejo quanto que andou aqui, ó, tá? Então, ó, o valor não foi 376,8? Eu vou dividir em 6 partes, tá? Que aqui, ó, tem quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 partes. Que aí eu vejo quanto que vale cada parte dessa. Dividindo esse valor por 6, dá 62,8. Ou seja, cada pedacinho desse aqui, ó, é 62,8. Aí ela percorreu aqui, ó, 4 desses, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ainda depois você multiplica por 4, porque cada pedacinho desse vale 62,8. Multiplica por 4, vai dar 251,2, tá? Então, ó, ela percorreu as 6 voltas, que deu esse valor aqui, ó. Uma volta é esse, 6 voltas é esse aqui. Então, eu vou pegar esse valor, mais esses 4 pedacinhos aqui, ó, que ela parou aqui no ponto Q. Então, mais 251,2. Então, eu vou fazer essa continha aqui, ó. 251,2. Somar os dois aí, ó. 8 mais 2, vou fazendo aqui rapidinho, ó. 8 mais 2 aqui é 10, vai 1. 1 mais 1 é 2. 6 mais 5 é 11, vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, e desce o 2. Aqui é a resposta final. Você não precisa colocar vírgula zero, não, tá? Então, a resposta final aqui, ó, vai ser 2.000, né? 2.512 metros. Isso foi o que esse atleta percorreu, né? Ele percorreu 2.512 metros. Seria 2 quilômetros, né? E 512 metros, se fosse 1 quilômetro, né? Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Tá? Então, essa daí é a resposta dessa questão aí, que ficou faltando para a gente corrigir, ok? Tá, então agora, a gente agora tá gravado, tá? Então, se não deu tempo de copiar, depois vocês vão ver a gravação. Gente, no meio da aula, eu vou ficar olhando quem tá com a câmera ligada, desligada. Eu vou fazer algumas perguntas, porque vai valer nota de participação nas aulas online, tá? Então, uma hora para outra eu vou parar, vou olhar a câmera. Quem está com a câmera ligada? Daniel, Alice, tem que ligar a câmera. Ana Laura chegou agora, eu já tinha feito chamada. Ana Laura tem que chegar mais cedo um pouquinho, tá? Porque senão acaba ficando com falta. Você fez a tarefa? Sim, é porque eu fui na escola buscar o meu livro que chegou. Aí daí eu cheguei mais tarde. Ah, beleza.
E você fez a Ô, tarefa? professora. Qual? A tarefa aí da página 23, número 22. Você também, Daniel, fez a tarefa? Eu tô no computador aí, não tem como mostrar pra senhora. Esqueci de falar. Quando terminar, eu posso te mandar a foto? Pode, mas tem que ser na hora, viu? Aham. O certo é, nesse caso, vocês mostrar antes, tá? Vocês têm que mostrar a tarefa antes, não pode ficar mostrando depois, não. Tá? Então, vamos lá, continuando aí na nossa aula. Agora a gente vai fazer a correção, gente, da página 23. Antes da gente corrigir essa página 23, vamos relembrar aqui, ó. Às vezes alguém faltou, né? Alguma coisa, então vamos estar relembrando aí o nosso conteúdo. Relação de área do círculo. Então, ó, isso daqui, gente, é um círculo, tá vendo? O círculo é uma bolinha, tá vendo? Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Deixa eu ver se tem jeito aqui. Aí. É tipo essa bolinha aqui, só porque com a parte de dentro. Essa parte aqui de dentro, eu vou chamar ela de círculo. Esse contorninho que eu fiz aqui de preto, eu chamo de circunferência. Então, a diferença dos dois é isso. Circunferência é esse contorno, igual uma pessoa, né? Vai caminhar numa praça, faz conta que isso aqui é uma praça. Aí eu quero saber quanto que ela andou. Aí é a circunferência. Aí eu vou usar essa fórmula aqui, ó. 2 vezes o π vezes o raio, tá? Lembrando que a gente sempre está usando, ele está falando para considerar o valor do π como 3,14. Então, acostumem com esse valor aí, tá? Então, se eu quero saber quanto que é esse tamanho aqui certinho, não precisa pegar e... É até difícil medir aqui, ó. A gente só mede o valor do raio, né? Pega a régua, mede. No livro já vai estar o valor certinho, né? Coloca aqui a multiplicação. 2 vezes 3,14 vezes o raio. Você vai descobrir esse contorno. Agora, quando eu estiver falando de área, gente, toda área é a parte de dentro. Quando eu quero falar área de um círculo, eu quero saber essa parte toda de amarelo. Não é por fora, não é o contorno mais. O contorno, ó, C de circunferência, C de contorno. Agora, por dentro, eu vou usar essa outra fórmula aqui, ó, da área. Deixa eu chegar minha luzinha para cá, que senão não dá para ver. Aqui, ó. A fórmula da área vai ser essa daqui, ó. Π vezes o raio ao quadrado. Ela até é um pouquinho menor, tá? Então, se eu quero saber a área dessa figura aqui, ó, eu preciso saber o raio. Lembrando que o raio é esse aqui, ó. Vem daqui do centro até essa parte aqui, ó. Esse aqui é o raio, ó. Então, para mim saber quanto que vale tudo isso, essa parte amarelinha, você vai ficar 3,14, que é o valor do π, vezes o raio. Se eu falar que é 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 3,14. Tá? Então, isso aqui a gente fez na aula passada para fazer os exercícios, né? Aí o exercício aí a gente começa com o número 22. No número 22, que a gente tem aqui, aí agora eu vou dar um zoom para ficar mais fácil vocês verem. Aqui, vou aumentar mais um pouquinho. Aí. Nessa 22, fala assim, ó, calcule com aproximação de 2 casas, ou seja, depois da vírgula, 2 números no máximo, tá? Se tiver mais de 2, a gente vai arredondar. Aí ele falou assim, ó, na letra A. A área de um círculo, então ele quer saber o valor da área, cujo raio mede 8. O raio aqui mede 8. Então, eu acabei de mostrar para vocês a fórmula da área, ó. Essa daqui embaixo, ó. Π vezes R ao quadrado. Então, a gente vai usar essa fórmula para descobrir a área. Π vezes R ao quadrado. Tá, então a área vai ser, o π é 3,14 e o raio é 8. Então, 8 ao quadrado. Aí você vai fazer, ó, 8 vezes 8 sempre faz a potência primeiro. 8 vezes 8 é 64. Aí vai fazer 64 vezes 3,14. Eu já vou pôr a resposta aqui, porque é uma multiplicação normal. Mas se vocês tiverem dúvida, tia, eu não consegui fazer a multiplicação. Aí liga o microfone, fala para mim fazer a multiplicação para a gente conferir o valor, tá? Mas essa multiplicação aqui, ó, vai dar 200,96. Tá? Então, essa daí é a resposta da letra A. A área foi 200,96, a unidade medida, centímetros quadrados. Ok? Agora, a letra B. Já na letra B, fala assim, ó.
A área de um círculo cujo diâmetro, ele deu o diâmetro valendo 12. E ele quer saber a área também. Com um detalhe, ó, volta aqui na figura. Esse pedacinho aqui é o raio. O diâmetro, gente, é 2 pedaços aqui, ó, 2 raios juntos. Aqui na fórmula da área, gente, eu não tenho diâmetro. Na fórmula da área, eu tenho aqui ó, o raio. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar o diâmetro em raio. Eu sei ó, que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, para me descobrir o valor do raio aqui, ó, é só pegar metade desse valor. Então, se o diâmetro é 12, o raio é 6. Tá? Sempre o raio é a metade. Tá? Aí, agora a gente vai jogar na fórmula. A fórmula é o quê? πr ao quadrado. Né? Então, a área vai ser o π é 3,14. E o raio é 6, né? Então, 6 ao quadrado. Aí você só vai resolver essa continha, tá? Aí 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. É só multiplicar por 3,14. 36 vezes 3,14 dá 113,04, tá? Então, essa daqui é a resposta da segunda, ok? E agora vem a letra C, que às vezes dificultou um pouquinho na letra C, tá? Então, na letra C, fala assim, deixa eu só virar a folhinha aqui para ficar melhor. Aqui. Nessa letra C, fala, ele quer saber o raio e o perímetro. O raio, ele quer saber, e o perímetro. Gente, quando falar perímetro não é o contorno? Eu falei aqui agorinha. Perímetro é esse aqui, ó, esse contorno aqui, ó. E esse contorno é a circunferência aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então, se eu quero saber o perímetro do círculo, você vai usar essa fórmula, tá? Então, acostuma com esses nomes. Perímetro é o contorno. Contorno é a circunferência. 2 vezes π vezes raio. Agora, a área, eu chamo de círculo. Se eu perguntar, quanto que vale o círculo? Não precisa falar que é área. O círculo, a gente já sabe que é a parte interna. Então, eu sei que o círculo é a área. Então, se falar do círculo, a área dele é πr ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ele quer o raio e quer o perímetro. E ele já deu o valor da área. Ele já tem a área, vale aqui, ó, 78,5. Então, ele já deu a área. Então, o que ele quer? Ele quer o raio. Eu sei que a fórmula da área não é πr ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui, ó? Nesse caso, como eu não tenho o valor do raio, né? Eu vou fazer aquela troca simultânea. O que é troca simultânea? Quem está no segundo termo, vem para o primeiro. Quem está no primeiro termo, vem para o segundo. Só para organizar, para ficar mais fácil. Quando der a área e estiver pedindo raio. Então, é como se a letra viesse para cá. Então, vou fazer aquela troca simultânea. A troca simultânea não precisa trocar o sinal, porque se você trocar, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Multiplica por menos 1, vai virar mais, então não adianta nada. Então, pode trocar tudo ao mesmo tempo e não precisa trocar o sinal. Aí agora a gente vai colocar os valores que a gente tem. O π vale 3,14. Esse aqui é sempre multiplicação, tá? Vezes o raio é o que ele quer saber quanto que é. Então, você vai deixar em letra, é como se fosse um x, tá? E a área ele deu, olha lá no enunciado. A área vale 78,5. Pronto. Aí o que a gente faz? Isso aqui não é como se fosse x, né? Esse número que está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, o raio ao quadrado vai ser, você vai pegar 78,5 e vai dividir por esse valor que é 3,14. Essa divisão, quem tem dificuldade na divisão, tá? Aqui tem 2 casas após a vírgula. Você acrescenta um zero aqui, ó, e elimina a vírgula dos dois, tá? Fazendo essa divisão aqui, ó, vai dar 5. Não, vai dar 25, tá? Ah, o raio ao quadrado deu 25. Esse número dividido por esse deu 25. Aí agora você vai ver, quanto ao quadrado que dá 25? Toda vez, chegou nessa parte, o que eu ensinei para vocês? É só tirar o valor da raiz desse número. Ou seja, raiz de 25, que fica mais fácil. Raiz de 25 é quanto? Não é 5? Olha lá, ó, 5 vezes 5 é 25. Então, o raio aqui, ó, vale 5. Então, relembrando, recapitulando aí que eu acabei de ensinar, ele deu a área e quer saber o raio. Então, a fórmula tem que ficar ao contrário, né? Quem está no segundo termo passa para o primeiro, quem está no primeiro vai para o segundo.
É o que eu fiz aqui, ó. E agora a gente vai pôr os valores que a gente tem, que é o valor do π, que é o valor da área. Você trocou aqui pelos valores. O número que está com a letra multiplicando passa dividindo. Fazendo essa divisão, ó, igual às casas decimais, 2 números, se acrescenta um zero aqui, ó, e elimina a vírgula. Vai ficar 7.850 dividido por 314, que dá 25. Chegou nessa parte. Se fosse só R25, pronto, terminou. Mas é R ao quadrado. Que número ao quadrado que dá 25? O 5, porque 5 ao quadrado é 25. Então, chegou nessa parte, tira a raiz do 25, que foi 5. Tá, beleza. Achei o raio. Nessa pergunta, ele quer o raio e o perímetro. Então, lembrar que perímetro, acabei de falar, é o contorno, né, da circunferência, né? É a circunferência que é 2 vezes π vezes o raio. Então, o perímetro aqui, ó, que a gente vai calcular, é como se fosse a circunferência, né? 2 vezes π vezes o raio. Então, vai fazer essa continha. Vai ser 2 vezes o π. Toda vez você vai usar 3,14. E o raio aqui, ó, que a gente acabou de descobrir, vale 5. Então, 3,14 aqui, ó, vezes 5. Pronto, aqui eu já tenho o perímetro, ó. 2 vezes 5 é 10. E 10 vezes 3,14 dá 31,4. Caminha uma casa com a vírgula aqui, ó. Então, essa aqui é a resposta, tá? Do comprimento e do raio, ok? Então, toda vez que falar perímetro, é a mesma coisa que o valor da circunferência, tá? Vou escrever aqui, ó, perímetro. Perímetro, tá? A letra ficou feia, tá? Então, perímetro é a mesma coisa que perguntar o valor da circunferência. Ok, gente? Deixa eu ver se vocês estão aí ou se está dormindo. Pega a reação e dá um joinha para me ver quem é que está presente na aula. Deixa eu ver se está me ouvindo. Deixa eu ver quem está faltando. Mariana, não deu. Ah, tá aí. Ó, o Daniel está escutando. Então, beleza. Aqui deu para ver que vocês estão me ouvindo. Então, voltando aqui na continuação. Na verdade, eu passei só essa, né? Só até a letra C. Porque na aula passada, né, foi corrido, né? Não deu para mim passar tudo. E hoje a gente vai dar continuidade aí do que eu falei na aula passada. Então, ó, relembrando. Aqui, ó. Na aula passada, deixa eu diminuir o zoom, que eu fiz essa bolinha muito grande. Aqui. Peraí. Aí. Na aula passada, o que eu falei? Quando eu quero saber a área, é tudo. Mas às vezes, tá vendo? Ó, esse aqui, ele quer saber só esse pedaço marronzinho aqui, ó. Ele não quer saber tudo, né? Então, quando eu quero saber só um pedaço da área, eu vou chamar de área do setor circular, tá? Porque eu sei que esse pedaço aqui, ó, é um setor circular. Então, como é que a gente vai calcular a área de um setor circular, né? Então, quando acontecer isso, a gente vai começar a usar a regrinha de 3. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, você vai ter que calcular a área de tudo, né? A área total, que é πr ao quadrado, né? Então, a gente já sabe que se eu for calcular tudo, é a circunferência. E a circunferência, a gente já sabe que é πr ao quadrado, né? Olha, agora ficou bom, hein? Deu para ver certinho, olha lá. Então, toda vez que eu quero saber tudo, é πr ao quadrado. Aí, ó, tem um exemplo, como é que a gente vai usar isso? Ó, vai ter um exemplo aí, tá lá na página 22, relembrando esse exemplo aí que eu passei na aula passada, né? Tá falando assim, ó, acompanha comigo na página 22, tá lá exemplo, no finalzinho da página. Na figura anterior, que é essa figura aqui, ó, que eu desenhei, se a medida do raio, né? Aqui, ó, de O até A. Isso aqui é um raio. Ele está falando que essa medida aqui, ó, vale 10 centímetros. Então, se a medida é 10 centímetros, o raio é 10. E esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Esse ângulo desse setor circular. Esse ângulo mede 108. Ele quer saber qual que é essa área aqui, ó. Só dessa parte, só dessa região, só desse setor circular. Ele não quer saber a área total. Ele quer só desse pedacinho. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro passo que vocês têm que fazer é calcular a área total, tá? Que vai ser πr ao quadrado.
Então, a primeira coisa que eu sempre tenho que fazer, calcula a área de tudo. E depois a gente vai ver quanto que é de um pedaço só. Então, ó, calculando aqui de tudo, aqui o tempo está acabando, gente. Se por acaso a aula encerrar e eu falar assim, gente, entra de novo lá no grupo, aí vocês entram de novo. Se não, eu vi que deu certo o tempo de explicar, aí a gente só vai passar dos 30 minutos, tá? A gente vai ficar aí os 40 minutos. Aí na outra aula eu pego e a gente fica mais 40 minutos, tá? Que aí toda a aula para repor a aula de quarta-feira. Tá, então a primeira coisa que eu falei, a gente tem que calcular a área total, tá? Então a área total aqui, ó, vai ser o π toda vez é 3,14. Vezes o raio, no enunciado ele fala, ou ele vai falar o raio ou o diâmetro. Se ele falar o diâmetro, você divide por 2, porque raio é metade, tá? Então aqui, ó, vezes 10 ao quadrado. Aí aqui, ó, 10 vezes 10 é 100, faz a potência aqui primeiro. Então, é 100 vezes 3,14. Vai dar 314. Então, essa daqui, ó, é a área total, tá? É como se fosse tudo. Aí, agora que a gente vai usar a regrinha de 3, tá? Como que a gente vai usar a regrinha de 3? Eu sei que tudo é 360 graus. Então, 360 graus, que é tudo, vai dar de área 314. Eu acabei de calcular, ó, 314. Então, toda vez você coloca 360 e o resultado da área. Aí, agora, aqui embaixo do grau, você vai pôr quantos graus que ele deu no enunciado. Ele deu aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, é 108. Então, você vai colocar aqui, ó, 108, tá vendo? E vai colocar aqui x, que eu quero saber quanto que dá isso de área, tá vendo? 360, a área completa é 314, 108 vai dar quanto, tá? Isso daqui, gente, regra de 3, vai ser sempre diretamente proporcional. Porque se o ângulo diminuiu, a área também vai diminuir, tá? Então, aqui no caso é só multiplicar cruzado. 360 vezes x, aqui vai dar 360x, tá? E aqui você vai fazer 314 vezes 108. 314 vezes 108 vai dar 33.912. Chegou nessa parte aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Quem está com o número, passa dividindo. Então, x aqui, ó, vai ser 33.912 dividido por 360. Terminou essa continha, tá? Então, toda vez quando ele quiser saber o valor do setor circular, calcula a área, coloca aqui 360 com o valor da área que você achou, o grau que ele vai dar no enunciado e indicar o x, que é quanto que dá isso, tá? Então, aqui, ó, fazendo essa divisão, vai dar 94,2. Tá? Então, esse setor circular, essa parte verdinha aqui, ó, que eu fiz no livro de vocês é azul, né? Ele vale 94,2 centímetros quadrados. Tá, gente? Então, essa daí é a matéria nossa sobre setor circular que vocês vão estar fazendo para mim. As tarefas. Tarefinha de vocês aí, ó, tem a página 23. A gente fez só o número 22, né? Então, ó, a tarefinha de casa aí de vocês, eu vou colocar aqui, ó. Anotem aí, vai ser a página 23. Vai ser o número, vai ser o restante, tá? O restante. Vocês vão ter que fazer ela para mim e me mostrar ela aqui na próxima aula online, tá? Vocês têm que mostrar essa tarefa. Aí, ó, quando vocês forem fazer ela, igual, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma. Essa 25. Por exemplo, aqui, ó. A 25, ela tá assim, ó. Ele tem um pedacinho, né? Ele tem esse pedacinho aqui. O desenho aqui meu não ficou bom, eu tô sem régua aqui. Mas aí, o que que ele falou? Aqui, ó, é 45 graus. E aqui é 40 centímetros. Ó, isso daqui, gente, é como se fosse uma circunferência completa, tá vendo? Ó, um círculo completo. E aqui pegou só um pedacinho. Ou seja, esse 40 aqui, ó, é o raio, tá? Então, o raio é 40.
Passo 1. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que fazer primeiro a área total, né? Então, o valor da área total, que é πr ao quadrado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. 3,14 vezes o raio é 40, vezes 40 ao quadrado. Você vai descobrir a área. Feito isso, você vai fazer a regrinha de 3, tá? Então, nesse aqui são duas contas. Você precisa da área. E agora, para o setor circular, você vai escrever 360 graus, vai dar isso aqui, ó, tá? Que é o resultado dessa multiplicação, que vai ser o valor da área, tá? Que vocês vão pôr bem aqui. E agora, debaixo desse 360, vai ser o ângulo que ele deu no enunciado, que nesse exemplo vai ser 45. Tá? Então, 45 vai dar quanto? Aí você vai pôr x. Vai multiplicar cruzada e você vai achar o valor de x. Tá? Aí, se você quisesse, em vez de colocar esse valor, lembrar que 45 graus seria aí um quarto, né? Pode fazer isso, mas eu acho que fazendo de várias maneiras é mais difícil. Então, vamos sempre fazer do mesmo jeito, tá? Então, você deu 45 agora, é o que você vai descobrir. Então, primeiro você tem que fazer o valor da área. Achou a área, coloca aqui, multiplica cruzado. Tá? Então, todos é mais ou menos nesse estilo, tá? 23. Perguntou o diâmetro, lembra que o diâmetro é a metade. Aí, ó, para saber o diâmetro, você joga na fórmula da circunferência. Circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Descobriu o raio, o diâmetro é o dobro. Área, falou área, πr ao quadrado. Tá? Então, anota aí, ó, de importante aí que vocês têm que saber. Coloca aí no cantinho para vocês não esquecerem. Quando ele estiver perguntando perímetro, aqui não está dando para vocês verem, né? Perímetro, se ele estiver perguntando a circunferência. Então, toda vez que estiver perguntando uma dessas informações, você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Tá? Então, quando ele estiver perguntando perímetro ou circunferência, vai jogar aí. Agora, se ele estiver perguntando da área, perguntou a área, né? Que é a parte interna da figura, você vai jogar π vezes r ao quadrado. Lembrar que o π aqui, ó, vale, é para a gente sempre estar usando 3,14, tá? Lembra desse detalhe aqui do valor do π, tá? Então, perímetro e área. Agora, se por acaso ele perguntar sobre o setor circular, né? Setor circular, gente, é uma parte só da área, tá? Então, se ele perguntar aqui, ó, do setor circular, aí você vai fazer o quê? Regra de 3, ó. Coloca aí, ó. Regra de 3. E vimos no ano passado. Como que vai ser essa regra de 3? Como é que vai ser o jeito que você vai usar? Você vai colocar aqui, ó, 360 graus, vai ser o valor da área completa, tá? Então, você vai jogar nessa fórmula aqui, ó, que é πr ao quadrado. Sempre o raio ele vai dar para vocês, tá? E aqui embaixo desse 360 vai vir um ângulo do enunciado, tá? Aí você vai pôr o ângulo do enunciado aqui e de cá você vai pôr x, tá? Chegou nessa parte, multiplica cruzado, tá? Então aqui está um resuminho para você saber. Isso aqui, gente, é tudo que perguntar de círculo, de circunferência, né? Que é toda a nossa matéria, ela encerra aqui, ó, nessa parte de circunferência. Aí depois a gente vai pegar circunferência junto com retângulo. Então, nas próximas aulas, né, eu sei a fórmula de um retângulo. O retângulo é base vezes altura. Opa, o podcast desse aqui já é atacando. Aqui, ó, um retângulo, né? Se eu quero saber a área de um retângulo, é base vezes altura. Aí, o que vai incluir? Vai incluir um círculo nele. Então, é como se fosse assim, ó. Ele põe metade de um círculo de cá e metade de um círculo de cá, ó. Essa metade com essa metade dá um círculo inteiro. Quem já viu esse tipo de pista aqui, ó? Isso aqui é pista de corrida, né? Essas corridas normal, elas vêm nesse estilo aqui, ó. Né? A pessoa corre, né? Nesse percurso aí.
Aí, às vezes, quer saber quanto que vale um campo de futebol nesse formato, sei lá, né? Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular a área de um retângulo